E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, deu o que falar. Conversas com Deus. A ideia aqui é a gente desvendar os conceitos que fizeram dele um fenômeno, mas que muita gente ainda entende meio torto. Sabe de onde tudo isso veio? De uma única pergunta, feita no fundo do poço: por que a minha vida não dava certo? Foi isso que um homem completamente quebrado escreveu numa carta para Deus. E essa carta, bom, ela deu início a um diálogo totalmente improvável e profundo que virou a base de uma filosofia de vida inteira. Então, bora entender como é que essa conversa que não tem nada de convencional começou. A gente está falando de um salto, de um momento de crise total para uma revelação que mudaria tudo. O autor por trás disso tudo, Neil Donald Walsh, estava, olha, na pior. Primavera de 92, carreira, grana, relacionamentos, tudo indo por água abaixo. Ele se sentia um fracasso total. E aí, num pico de frustração, ele pega e escreve uma carta para Deus. Uma carta braba, sabe? Exigindo respostas. E o mais louco vem agora. Quando ele termina a última pergunta, a caneta dele teria começado a se mover sozinha, escrevendo uma resposta. Você quer mesmo uma resposta para tudo isso ou tá só desabafando? E foi nesse exato momento que começou um diálogo de 3 anos, uma conversa de mão dupla que virou o livro. Beleza, entendido como começou, vamos para o primeiro grande conceito do livro. E ele é bem direto. Uma ideia poderosa que, segundo a obra, está por trás de absolutamente tudo que a gente faz. Pensa só, e se cada ação, cada escolha, cada pensamento que passa pela nossa cabeça fosse baseado em apenas uma de duas emoções? Só duas. O livro joga essa ideia no ar. A tese é que tudo que a gente faz, desde a coisa mais boba até a decisão mais importante, vem ou do medo ou do amor. Não teria uma terceira opção. E aqui a gente vê bem essa diferença. São duas energias completamente opostas. O medo é aquilo que encolhe, que restringe, que faz a gente se fechar, se esconder. Já o amor é o contrário. É a energia que expande, que abre, que revela, que faz a gente querer compartilhar, curar. No livro, essas são as duas forças primordiais da nossa existência. Tá, mas de onde vem esse medo todo? Segundo o livro, não é do nada, não. Ele nasceria de um grande mal-entendido sobre quem ou o que é Deus. A gente aprende desde cedo aquela ideia de que Deus pode não ser confiável, ou que o amor dele é condicional, sabe? Se você for bonzinho, Deus te ama. Essa crença, junto com a sensação de que o final da vida é uma grande interrogação, é o que alimenta o medo que acaba guiando muitas das nossas escolhas. E esse papo todo sobre Deus nos leva para uma das partes assim mais radicais do livro. A forma como ele vira de cabeça para baixo os conceitos que a gente tem sobre oração e até sobre o papel de Deus na nossa vida. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a oração de súplica, aquela do "por favor, Deus, me dê isso". O livro diz que isso é, na verdade, uma afirmação de falta. É como gritar para o universo que você não tem aquilo, e o universo responde te dando mais falta. Do outro lado tem a oração de gratidão. Obrigado, Deus, por isso. Isso é uma afirmação de verdade. É uma declaração poderosa de que aquilo já é seu, mesmo que você ainda não esteja vendo. E aqui a coisa fica ainda mais radical. A obra propõe que Deus não é um faz-tudo cósmico que fica mexendo nas peças do nosso dia a dia. Pelo contrário, ele seria o grande observador. Pensa assim: Deus criou o campo, as regras do jogo da vida. Mas quem joga, quem cria as jogadas, as experiências, a realidade, somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a responsabilidade volta toda pra gente. Agora se prepara para outra ideia que vai contra muito do que a gente ouve por aí. A de que a vida não é uma escola e que não estamos aqui para aprender lições. A gente costuma pensar que a vida é um processo de descoberta, né? Que a gente está aqui para descobrir quem a gente é, como se fosse um quebra-cabeça. Mas e se não for nada disso? E se for um processo de criação? A proposta do livro é essa. E se o objetivo não for descobrir quem você é, mas sim criar, ativamente, quem você quer ser, a cada novo momento? A ideia central aqui é a seguinte: a nossa alma, a nossa essência, já saberia de tudo. A gente não veio para cá para aprender algo novo. A gente veio para experimentar na prática aquilo que, em teoria, a gente já sabe. O objetivo não seria aprender a ser paciente, por exemplo, mas sim ter a experiência de ser paciente. Então, o propósito é lembrar quem a gente já é e se recriar a partir disso,
a todo instante. Para explicar isso, o livro conta uma parábola bem legal, a da pequena alma e o sol. Imagina uma pequena alma que sabia que era luz. Mas como ela poderia saber de verdade e sentir que era luz num lugar onde só existia luz? Não tinha contraste. Então, ela precisou experimentar a escuridão para poder se reconhecer como luz. É uma analogia para dizer que a gente precisa dos desafios, dos opostos, do que a gente chama de ruim, para poder experimentar quem a gente realmente é na nossa essência. E tudo isso nos leva para a parte final, que é talvez a mais poderosa de todas, a que detalha como cada um de nós ativamente molda a própria realidade. Esse processo de criação teria 3 passos bem definidos. Tudo começa com o pensamento. É a semente, a ideia inicial. Depois vem a palavra. A palavra dá força, dá mais energia para esse pensamento, joga ele para o universo. E por último, vem a ação. A ação é a palavra em movimento. É quando a criação finalmente se torna real, física, aqui no nosso mundo. Pensamento, palavra e ação seriam as nossas ferramentas de criação. O livro vai tão longe que até reinterpreta a Santíssima Trindade, mas não como pessoas e sim como um processo. O Pai seria o conhecimento, a ideia, o pensamento. O Filho seria a experiência, a ação, a prática. E o Espírito Santo seria o ser, aquele sentimento que nasce quando o conhecimento e a experiência se juntam. O estado de plenitude. Depois de toda essa viagem, a mensagem final é um verdadeiro chamado para a gente assumir as rédeas. Tudo isso resumido em um último pensamento bem provocador. E a grande sacada é esta aqui. A mensagem não é para a gente ficar se analisando passivamente. É um convite para criação ativa. A pergunta que o livro deixa no ar não é quem sou eu, e sim quem eu escolho ser a partir de agora. É uma virada de chave que coloca todo o poder e também toda a responsabilidade de volta na nossa mão.